Projeto número 4 da pauta, projeto de lei ordinária, denominação de bem público especificada número 81/2017. Iniciativa Felipe Braga Cortes. Denomina de Silvano Túlio, um dos logradouros públicos da capital, conforme especifica. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.426, em 3 de janeiro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.546, de 28 de junho de 2017. Votação é global e simbólica. Aprovação, maioria simples, em primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, o autor da matéria. 15 minutos prorrogáveis. Agradeço, presidente, vereadores, vereadoras. Subo à tribuna com um prazer enorme de poder contar para vocês rapidamente um pouco da história. E eu sei que muitos vereadores aqui, inclusive, trabalham e são moradores. Hoje eu posso dizer que eu sou morador de Santa Felicidade também, mas a história... Eu sou morador de Santa Felicidade. A história da gente ter trazido o nome do Silvano Túlio tem um pouco da história minha, da minha família, e o conhecimento que a gente teve quando era menino do Silvano e de todos os Túlio, família Túlio tradicional de Santa Felicidade, com as cadeiras e móveis de vime. E na época existia uma turma chamada Turma da Amizade, que envolvia uma série de pessoas, de famílias de Santa Felicidade, e se reuniam, enfim. E eu, quando era menino, eu participava dessas reuniões, e a gente teve a felicidade de conhecer a família Túlio, que é uma referência no bairro de Santa Felicidade. O filho primogênito de Natalino Túlio e Irene Bertapelli Túlio, empresário, nasceu em Curitiba em 19 de fevereiro de 1931, no bairro de Santa Felicidade, onde estabeleceu ao longo da sua vida, sendo seus avós paternos Agostinho Túlio e Catarina Villanova Túlio. Ainda em sua segunda infância, contando Silvano com 10 anos de idade, ingressou ao lado do seu pai na plantação e fabricação de cestarias de vime no ano de 1941. Aos 16 anos, como atividade complementar, trabalhou como barbeiro, profissão que exerceu por 14 anos. Casou-se em fevereiro de 55 com Maria Estélia Secone e tiveram 2 filhos, Rogério Natal Túlio, que é um particular amigo meu também, conheço desde aquela época e agora, e Marcelo Henrique Túlio. Na década de 50, além de fabricar cestos, iniciou na fabricação de móveis de vime, tornando a empresa de móveis Túlio a maior empresa de móveis artesanais do Brasil. Uma parte depois. Sim. Pioneira em peças de vime, junco, cana e ratã, com reconhecimento nacional e internacional. Atualmente, esse ramo gera na região mais de 8.000 empregos diretos e indiretos. É uma área, todos sabem, Santa Felicidade passou não só a questão dos móveis de vime, mas móveis no geral, né? Santa Felicidade é um polo muito importante. Ao longo disso, e talvez, com certeza, o início, vereadora Manfron, que vai dar uma parte na sequência, eu tenho quase certeza que o início da indústria moveleira, dessa tradição que hoje é a Santa Felicidade, foi com a família Túlio. Ao longo de sua vida, empreendeu vários negócios, tais como restaurante, papelaria, material de construção, frigorífico, escola de natação, e atuou também no campo imobiliário. O currículo dele é extenso, eu vou dar um resumo aqui, mas paralelamente estudou música e tinha uma vocação a canto, possuía um raro timbre de tenor que sempre encantou os que os ouviam. Várias vezes eu tive o prazer de ver. Nos anos 40, fundou o Coral Santa Cecília, que mais tarde passou a se chamar o Coral Folclórico de Santa Felicidade, no qual foi o presidente por vários mandatos, atuando também como maestro. Participava de outros corais em toda Curitiba, dentro deles Pio X, Thalia, Dante Alighieri, Universidade Federal do Paraná, Itálico, Círculo Militar de Curitiba, Concórdia, Catedral Metropolitana de Curitiba, entre outros. Ajudou a manter e divulgar a cultura italiana vêneta na região.
Foi sócio benemérito do Trieste Futebol Clube, Sociedade Operária Beneficente Iguaçu, Sociedade Operária Beneficente Santa Felicidade, Sociedade Operária Recreativa Pinheirinho e o Curitiba Futebol Clube, no qual fez parte do conselho. Católico, foi por 3 vezes presidente da Congregação Mariana na Igreja Matriz de São José de Santa Felicidade. Homem de grande prestígio na região, sempre teve uma forte influência política, muitas vezes intercedendo para trazer benefícios e melhorias para a sua comunidade. Foi diretamente responsável pela não emancipação de Santa Felicidade durante o governo Ney Braga. Nos anos 50, auxiliou Altiva Pilate Baliana e Cecília Westphalen na elaboração do livro Santa Felicidade, um processo de assimilação, que retrata a cultura, o trabalho, a religiosidade e outros pormenores desse bairro. Em razão de tudo que eu li aqui, resumidamente, por ter preservado, principalmente as tradições da cultura, recebeu do governo italiano a dupla cidadania. Faleceu aos 82 anos, no dia 26 de setembro de 2013, em Curitiba. Permita uma parte, vereador. Hoje é memória e referenciada por toda a comunidade. Eu vou conceder os apartes e queria já, antes de conceder os apartes, dizer, e peço a todos os vereadores que possam apoiar, o Rogério Túlio, seu filho, na gestão passada, a gente conseguiu, junto à gestão, à administração regional de Santa Felicidade, localizar um espaço digno para toda essa história do Silvano. E esse espaço fica na rua Pedro Ferrari com rua Oswaldo Filipeto, no bairro Botiatuvinha. É uma área que pode se tornar e deve se tornar uma praça. Existe um córrego, que tem todo um projeto da Secretaria do Meio Ambiente para fazer uma ponte, estilo veneziano. E isso a gente precisa realmente do apoio de todos, porque isso aqui não é uma ação do vereador Felipe Braga Cortes. Eu quero que fique muito claro aqui. Porque realmente a história dele é muito bonita. Eu acho que todos conhecem a família, cada um tem a sua ligação pessoal ou não. Mas eu queria contar com esse apoio, a vereadora Maria Manfron, o vereador Mauro Inácio, e os demais vereadores que realmente participam lá em Santa Felicidade, para que a gestão atual possa efetivamente cumprir essa vontade da família. A família esteve lá presente, é uma área que fica no Botiatuvinha, né, quer dizer, fronteiriço com Santa Felicidade, mas foi uma área escolhida pela família. Então, uma parte é a vereadora Maria Manfron. Muito bom dia. Quero parabenizá-lo, vereador, pela bela homenagem que é feita a esse grande homem que foi o Silvano Túlio para nós, para Santa Felicidade. Eu tive a honra de conhecer o pai dele. O pai dele era barbeiro, bem em frente à igreja de Santa Felicidade, onde eles estão até hoje, ali a família, em frente ao colégio ali. Sou amiga do Marcelo, amiga do Rogério, e também fui muito amiga da mãe deles, da dona Estela. Então, é uma família que a gente convive ali em Santa Felicidade desde que eu nasci, e assim. Eles foram lutadores, são baluartes mesmo ali da nossa região. É uma família que merece todo o apoio, todo o que pode ser feito em homenagem a ele. Como cantor, é uma voz assim incomparável. Inclusive o Rogério e o Marcelo, quando eles cantam juntos também, é de arrepiar. Então eu quero parabenizá-lo, parabenizar a família do Silvano e Túlio, que nunca será esquecido pelos italianos, principalmente de Santa Felicidade, e parabenizá-lo mais uma vez. E muito obrigado, tá? E pode contar com o meu voto. Eu queria realmente, vereadora Manfron, contar não só com o seu voto, mas de verdade na ação que a gente pode fazer para construir o espaço, enfim, e eu vou até, faço questão de passar na sequência para Vossa Excelência o local, né, e que a gente possa, de repente, fazer uma reunião em conjunto com todos os vereadores que representam lá. Com certeza. Da viabilização, porque tem um recurso que precisa ser gasto para fazer esse espaço, e daí acho que todo mundo... Tá bom, podemos participar. Tá? Obrigado. Vereadora Julieta Reis. Parabéns, vereador Felipe, pela indicação.
porque a família Bertapelli e a família Silvano fazem parte da história da imigração italiana em Santa Felicidade. Segundo consta, os Bertapelli foram os primeiros que chegaram no navio trazendo a muda do Vime e que depois deram continuidade àquela tecnologia que eles conheciam aqui em Santa Felicidade. Eu fiz parte daquela comissão, junto com a Fundação Cultural, que foi uma comissão comemorativa aos 100 anos da imigração em Santa Felicidade, onde foram feitas várias pesquisas e várias publicações referentes a essa imigração. Eu, inclusive, fiz um folheto, junto com a Fundação Cultural, da história do Vime em Santa Felicidade. Por isso que eu sei que foi a família Bertapelli que trouxe, que começou a fazer essa cestaria. E o Silvano Túlio, junto com o pai, Natalino Túlio, foram os que começaram a fazer aquela arte do mobiliário em Vime, que foi o maior sucesso em Santa Felicidade e marcou a região como uma região italiana que defendia e que continuava aquela tecnologia e principalmente a cultura italiana como o faz até hoje. Então eles foram pioneiros em Santa Felicidade. Merecidamente deverão ter, e no caso do Silvano, um local específico que possa marcar essa história. É uma história bonita e é uma história que até hoje se caracteriza como o bairro italiano de Santa Felicidade. Parabéns, conto com o meu apoio para que essa praça, junto com a Maria e todo mundo, todos os vereadores aqui da Câmara, possam ajudar para que isso seja realmente Obrigado, vereadora Julieta. E, de verdade, eu peço aqui mesmo que a gente consiga fazer esse processo em várias mãos e que realmente a família merece, tem um histórico, acho que a vereadora Julieta relata bem, é praticamente da fundação da região, vamos dizer, trouxeram toda a migração italiana, e a questão do Vime é uma referência, assim, você veja, eles chegaram a ter a maior fábrica do Brasil, né? Então, uma história bonita, eles mantêm a tradição italiana, são pessoas extremamente corretas, uma família de tradição, se dão muito bem, são uma alegria, todos eles representam realmente muito bem a migração, principalmente da região do Vêneto. Então, fica aqui o agradecimento e que cada um de nós que conhecemos a família faça essa interação e que a gente possa contribuir para deixar aquele espaço, um espaço, como eu falei, que tem um córrego, pode se tornar um espaço muito bonito, mas precisa de infraestrutura sim. E isso sabe que naquela região é muito difícil localizar um espaço disponível, né? Então, foi dessa forma que foi feito pela gestão anterior, na época era a administradora regional, a Maria José. Isso, a Maria José. E a Maria José foi muito parceira, ela gostava muito e gosta muito da família, e foi atrás e buscou o entendimento nesse local. Fica aqui. Então, nós estaremos juntos lá para... Agradeço. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais desejando fazer a discussão. Passamos à votação. Vereadores, registrem seus votos. Votação, primeiro turno. Encerrada a votação. 26 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, projeto aprovado em primeiro turno. Próximo projeto em pauta. Senhor presidente, apenas pois não, informe, vereador, registro. Eu vou vereador Goura, eu vou precisar me ausentar, um convite para participar da reunião da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. Então, peço permissão para me ausentar da parte seguinte do plenário. Perfeito, vereador. O senhor fica dispensado, só faça a justificativa depois, por escrito, por gentileza. Obrigado. Próximo projeto em pauta é o número 6. Iniciativa vereador Hélio Virbisky, perdão, número 5. Hélio Virbisky e Cristiano Santos.
Projeto de Lei Ordinária 5.130/2017, iniciativa Hélio Verbisky e Cristiano Santos, altera dispositivo da Lei 8.670, de 29 de junho de 1995, que dispõe sobre a denominação de bens públicos no município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.457, em 15 de fevereiro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.526, em 31 de maio de 2017. Emendas modificativas 34.8/2017, aditiva 32.6/2017, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno, leitura das emendas. Emenda modificativa. Modifique-se, o número de emenda é 34.8/2017, modifique-se o inciso 11 do artigo 3º do projeto de lei ordinário número 5.130/2017, onde consta, artigo 3º, inciso 11, as placas de ruas, avenidas, alamedas, travessas com denominação de nomes próprios deverão constar a biografia resumida do homenageado. Passe a constar, artigo 3º, inciso 11. As placas de ruas, avenidas, alamedas e travessas com denominação de nomes próprios, implementadas a partir da publicação da presente lei, deverão constar a biografia resumida do homenageado. Agora aditivo. Senhores vereadores. Só um momento. Emenda aditiva. Número 32.6/2017, artigo 1º. O artigo 3º da Lei 8.670, de 29 de junho de 1995, passa a vigorar acrescido do inciso 12, com a seguinte redação. A biografia que trata o inciso anterior poderá ser implantada através de ferramenta código QR. Mais uma emenda. Proposição 34.56/2017, emenda modificativa. Modifica-se o artigo 2º do projeto de lei, proposição 5.130/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 2º, esta lei entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação. Vereador Eli, só um minutinho, por favor. Vereadores, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno, havendo emendas apresentadas após o trâmite de encerramento nas comissões permanentes, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente e apreciação do mérito. Ou seja, pelo fato dos vereadores apresentarem após o trâmite nas comissões, colocaremos em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nesta sessão ordinária, permaneçam como estão. Aprovado. Então, nesse momento, em discussão, um dos autores do projeto, vereador Hélio Verbisky. Com a palavra, 15 minutos prorrogáveis. Obrigado, presidente. Em respeito aos convidados que estão aqui, nós vamos ser breves. O projeto é um projeto interessante que vem ao encontro do que o turismo da cidade precisa e de informação e educativo também. Esse projeto é em parceria com o vereador Cristiano Santos, que está aqui, e nós viemos aperfeiçoando já há algum tempo e a discussão hoje vamos fazer. Na verdade, eu queria perguntar ao vereador Colpani. Vereador Colpani, o senhor sabe quem foi Barão do Rio Branco? Pois é, foi o José Maria da Silva Paranho Júnior. Ele foi professor, foi político, foi jornalista, foi diplomata, foi historiador e foi biógrafo. Eu ia falar exatamente isso, mas Vossa Excelência se antecipou. Obrigado, eu sei que o senhor sabia, né? Engenheiros Rebouças, vereadora Fabiane, os engenheiros Rebouças foram os engenheiros que projetaram a nossa estrada aqui. Eles são baianos, né? O Antônio e o André Rebouças, eles deram soluções que viabilizaram a construção da estrada de ferro que liga Paranaguá a Curitiba. Na verdade, eu brinquei um pouco com isso, mas nós vemos tantas placas de rua e nós mesmos nominamos, né, vereadora Julieta, e não sabemos muitas vezes quem é. O professor Euler é o presidente da Comissão de Turismo e sabe a importância do desenvolvimento do turismo aqui para Curitiba. O Rio de Janeiro já tem um projeto parecido e nós trouxemos para cá,
por sugestão do nosso professor, sabe, vereador Silberto, para que colocássemos o QR Code também no processo. Quer dizer, o QR Code nada mais é do que um código de barra, né, bidimensional. Ele é colocado na placa e, se você quiser saber o nome daquela rua, através de um aplicativo gratuito que a cidade vai desenvolver, você saberá quem é aquela autoridade ou quem é, enfim, aquela pessoa que está lá. Isso também vai servir para identificar praças, para identificar museus, para identificar, enfim, todos os prédios históricos de Curitiba. Então, lá na frente também, nós temos mais uma ferramenta que se chama IBCOM. Esse IBCOM seria também uma forma de você ter identificado, por exemplo, o Museu Oscar Niemeyer. E quando você passar em frente ao Museu Oscar Niemeyer, o teu celular vai avisar quem foi Oscar Niemeyer, quem é, né? Quem projetou, qual é a história daquele museu. Então, isso viria ao encontro do que nós precisamos, de emprego, renda, turismo e de desenvolvimento da cidade de Curitiba. Então, dessa forma, minha gente, e principalmente eu queria deixar claro a toda a imprensa, a toda a população de Curitiba, não haverá custo nenhum, porque nós estamos agora em fase de licitação na URBS, e eu estive lá conversando com eles, para que em 2019 as placas terão um novo formato e dentro dessa licitação entrará esse projeto que nós estamos aprovando hoje. Então, professor Euler, a garantia ao cidadão curitibano é que não haverá custo. Simplesmente nós vamos colocar lá o QR Code e, através de um aplicativo gratuito, e isso ficará sediado na URBS, e também a regulamentação de distância de tudo isso será feito pela Prefeitura de Curitiba e pela URBS. Então, fique claro, não haverá custo, ajudará o turismo, identificará todos os prédios históricos de Curitiba e vem ao encontro do que realmente a população nos pede há algum tempo. Eu queria dar uma parte primeiro ao vereador Cristiano, que é parceiro nesse projeto, e já era um projeto, inclusive, do pai dele lá atrás, e eu sei que nós trouxemos de volta muito por sugestão dele. Uma parte também. Muito obrigado, vereador Hélio Verbisky. Verdade, um presente projeto que visa um caráter informativo e educativo, já que entendemos que a população, principalmente os turistas, merecem saber exatamente quem são aquelas pessoas, as nobres pessoas homenageadas, pessoas que tiveram uma luta, tiveram um trabalho, tiveram uma causa, muitas vezes, e não são reconhecidas. E se não traz nenhum tipo de custo, inclusive agradecemos também a contribuição do vereador professor Silberto nesse projeto, né, Curitiba que recebe aí muitos turistas, principalmente em grandes eventos que acontecem na cidade, então é justo que se tenha a biografia dessas pessoas nas placas. A gente fica extremamente feliz, porque não é a primeira vez que a gente tenta encaminhar esse projeto, desde 2013, e agora com essas adequações e contando com a colaboração dos pares, tenho certeza irá prosperar e poderemos dar aí a nossa parcela de contribuição para deixar as pessoas ainda mais informadas sobre as pessoas que realmente merecem essas homenagens. Muito obrigado. Gratidão ao professor Silberto, né, a colaboração dele no projeto, e eu queria passar então a palavra agora à vereadora Julieta Reis. Na sequência, vereador. Cumprimentá-lo, vereador, pela ideia. Em muitos lugares, em muitos países, isso já existe. A placa de rua com uma pequena informação falando sobre quem se trata o homenageado. Isso é muito importante. Eu sou uma pessoa mais direta do ponto de vista didático, do ponto de vista educativo e do ponto de vista cultural, que essa informação, independente de turista, tem que ser para a população de Curitiba, que não sabe muitas vezes, como você mesmo citou, quem foi o Barão do Rio Branco, da mesma maneira que não sabe quem foi o Augusto Stresser, que era compositor e autor da primeira ópera curitibana, que se chama Sidéria. Augusto Stresser está lá, todo mundo fala o nome da rua, é uma rua conhecida, mas ele foi um grande compositor, e nós não temos grandes compositores, a única ópera curitibana é do Augusto Stresser. Então não custa nada pôr na placa de maneira direta, Augusto Stresser, compositor, autor da única ópera curitibana. Isso é muito importante, não precisa grandes informações. Eu até acho que as questões dos aplicativos, etc., para a nossa realidade, até está um pouco além, mas o mais importante é ter na placa a informação, porque está lá o nome da pessoa e o que ele representou na cidade, se foi governador, político, músico, poeta, a maioria, nós temos vários poetas homenageados aí. Então, eu só queria lhe perguntar que, independente dessa
negociação com a URBS, dos aplicativos, na questão da nova licitação, você vai constar na placa quem foi aquela pessoa, porque isso, para mim, é o mais direto e o mais importante. Parabéns pelo projeto. A regulamentação, por isso nós colocamos a emenda, ela entraria em vigor em 90 dias, e a URBS fará a regulamentação, vendo se isso será de forma escrita ou será através do aplicativo, e haverá tempo desse aplicativo estar desenvolvido até lá, mas a verdade é que a regulamentação fica por conta da URBS. O mais importante é que não haverá custo para a população. Vereadora Maria Manfron. Eu quero parabenizá-lo, vereador, pelo projeto, e achar que é um projeto inteligente, mesmo que já existe, mas chama-se também, concordo com a Julieta, educação. Porque muitas vezes aprende-se quem são as pessoas, mas esquece. Então, sempre estando lá, à vista, quem foi aquela denominada na tal rua, conhece-se a rua e a pessoa que vê ela também. Então, achei muito inteligente e pode contar com o meu voto. Obrigada. Vereador Bruno. Vereador Hélio, parabéns pela iniciativa, Cristiano Santos também. Eu lembro, na legislatura anterior, esse projeto deveria ter vindo à pauta, mas infelizmente foi arquivado. É um projeto muito importante e, graças ao trabalho de Vossas Excelências, ele agora vem a plenário e, com certeza, terá o meu voto favorável e as minhas considerações vão ao encontro ao que a vereadora Julieta Reis disse. Mais importante até mesmo do que o código QR, que é legal, mas a informação escrita de quem foi Matheus Leme, quem foi o ouvidor Pardinho e quem foi até mesmo qualquer outra pessoa que foi homenageada, Trajano Reis, por exemplo, são pessoas que fizeram parte da história da cidade de Curitiba e que poucos de nós sabemos o que eles representaram para a nossa cidade. Então, que esse projeto seja aprovado agora, no futuro, a cidade de Curitiba terá as placas sendo identificadas por cores, de acordo com a regional onde ela estabelece. Nada mais importante ainda do que ter a identificação, uma breve biografia, que pode ser, inclusive, acrescentada, aí sim, pelo código QR, para que as pessoas possam, através dos aplicativos do celular, ter conhecimento dessa informação. Então, terá o nosso voto favorável, um projeto muito legal, muito importante, que vai fazer o pertencimento à cidade e à cultura da nossa própria história. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador Bruno. Inclusive, tem uma das emissoras da cidade que tem um programa que é exatamente isso. Vai um repórter até lá, começa a entrevistar as pessoas para saber quem foi aquela autoridade que está nominada lá naquela placa. Então, um programa que é inteligente, que, enfim, traz à tona curiosidades, e as pessoas sempre têm curiosidade de saber quem foi aquela pessoa. Então, eu passaria agora ao professor Silberto, que é um coautor, vamos dizer, do projeto. Bom dia a todos. Só queria agradecer ao Hélio pelas essas palavras, porque, na verdade, eu fui relator da comissão e sugeri a ele que implantasse no projeto o QR Code. Então, ele foi bem assim, positivo, no sentido, acatou e fez as emendas. Então, só quero parabenizar e dizer que isso... até a questão de educação nas escolas até vai servir até como uma forma de pesquisa no futuro para os alunos, até como uma forma de trabalho para os professores desenvolver nas escolas. Então, é cultura, é conhecimento. Então, parabéns, Hélio e Cristiano, pelo projeto. Eu gostaria de passar a palavra ao vereador Felipe Braga Cortes, que há pouco defendia realmente uma pessoa, etc., para que seja nominada, e vem ao encontro do que o projeto dele também diz e pode ser nominado lá na frente. Legal, Hélio. Acho que, como Vossa Excelência falou que teve uma tratativa na URBS e fez toda uma... que acho que é assim que tem que ser feito, né? Sim. E tem realmente uma situação específica da empresa que vai produzir isso, já está muito tempo parado, então acho que está no tempo certo. A forma de fazer vai ser a forma que eles acharem mais viável. E a questão do CAD Code, que é uma referência hoje, que é super legal, né, que você tem todo o histórico, muito além do que vai estar colocado até no texto, mas dá indicação. Acho que é bem oportuno, e a pergunta, às vezes eu faço para as pessoas que estão comigo, meus filhos mesmo, quem é aquele homenageado, que são de décadas atrás, né, e a gente não tem uma referência. O tempo passa e imagine a geração dos nossos filhos. Né, se a gente já tem uma dificuldade, a dificuldade que eles têm. Então, é bacana resgatar a história. Isso é importante. Muito obrigado.
Como a vereadora Julieta diz, nós vamos deixar a regulamentação por conta da prefeitura, porque existe um problema de altura, de cor de placas, de tamanho de placas. Se isso será colocado de forma escrita junto com o código QR. Então, a prefeitura pediu esse prazo de 90 dias para que a regulamentação já seja feita e seja colocado na licitação. Importante deixar muito claro, não haverá custo para a população. Eu fui muito criticado na tramitação desse projeto, porque muitos dizem, olha, e quem vai pagar essa conta? Não, a conta já está paga porque a licitação está sendo feita e, de uma forma ou de outra, isso não trará mais nenhum custo ao cidadão que já não suporta mais pagar tanta conta. Então, isso é a garantia que nós damos e eu peço o apoio e a aprovação de todos. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, em votação do projeto, ressalvadas as emendas. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. Vinte e 27 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, o projeto aprovado em primeiro turno. Próximo. Agora vamos votar as emendas. Já foram lidas a emenda 3408-2017. Em votação, a emenda ao projeto. Registrem seus votos. Encerrada a votação. Vinte e 27 vereadores votaram favoráveis, portanto, a emenda aprovada. Próxima emenda, emenda aditiva 3206-2017. Dos mesmos vereadores, aqui acrescenta o vereador professor Silberto também nesta emenda. Então, vereador Hélio Virbisky, Cristiano Santos, professor Silberto. Em votação, a emenda. Encerrada a votação. 25 vereadores votaram favoráveis, portanto, a emenda aprovada. A próxima emenda, emenda modificativa 3456, iniciativa vereador Hélio Virbisky, vereador Cristiano Santos. Em votação. Encerrada a votação. 24 vereadores votaram favoráveis, portanto, o projeto e emendas aprovados. Próximo projeto em pauta é o número 6. Projeto de Lei Ordinária, vulto emérito de Curitiba 7/2/2017. Iniciativa Serginho do Posto. Concede o título de vulto emérito de Curitiba a Luiz Felipe Munhoz Campelo, publicado a apresentação no Diário da Câmara 9.512, em 11 de maio de 2017, publicado instrução para pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.587, em 24 de agosto de 2017. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, para discutir, o senhor presidente dessa casa, Sérgio Bueno Balaguer, autor do projeto. Obrigado, vereador. 15 minutos, prorrogável. Obrigado, presidente, senhores da mesa, vereadores, vereadoras, servidores. Faço uma saudação muito especial ao nosso homenageado de hoje, o Luiz Felipe Munhoz Campelo,
e também acompanhado a presença do Valdemar Suti Afonso. Ele que é um amigo, são meus amigos, estão presentes. Obrigado, Luiz. Eu queria fazer a apresentação do nome do Luiz a esta casa, pelo histórico dele, pela contribuição que o Luiz tem dado ao automobilismo, em especial a uma modalidade de esporte automobilístico e motociclismo também, que ao longo dos anos, pelo seu histórico, justifica esta homenagem. Eu acho que a Câmara precisa, de fato, homenagear as pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Ele tem uma história com a cidade e também com o Estado. Meu Luiz, quando nós trouxemos o nome dele, buscamos a informação primeiro juntamente com o currículo, e lendo o seu currículo, a gente observa que contribuiu muito para as modalidades motociclismo e depois o off-road. O Luiz, ele é um dos motivadores na modalidade de veículo fora de estrada. Ele é formado engenheiro mecânico pela Universidade Federal, também é pós-graduado em segurança do trabalho pela Universidade Católica. O seu currículo tem as suas idealizações e vários eventos que ele pôde participar. E o primeiro campeonato paranaense de motocross foi realizado pelo Conselho Técnico, que é a atual Federação Paranaense de Motociclismo, em 1972. Depois disso, o motódromo do Antônio Parolim, que ficava no bairro Parolim, também eram realizadas as provas de motocross, e o Motoclube da cidade de Curitiba também participou do Conselho Técnico e do motociclismo de 1973. Também do motódromo de Campo Alegre. Esta pista ficava em Campo Magro e realizado pelo Motoclube das Araucárias, já em 1983. Enduro da Madrugada, na região metropolitana, pelo Trail Clube de Curitiba, em 86. Também do Raid de Regularidade Curitiba, 294 anos, percurso de Curitiba a Castro, realizado pelo Jeep Clube de Curitiba em março de 87. Depois o Raid de Regularidade Curitiba, 298 anos. O Raid de Regularidade da Criança, percurso Curitiba Campo Magro, realizado pelo Jeep Clube também. Pelo Raid Nostalgia, para arrecadar recursos para a realização do segundo Raid Transparaná Off-Road. E a prova de aventura Trilha do Pernambuco, percurso fechado na Serra do Mar, no município de Guaratuba, e realizado pelo Clube de Curitiba em 1997. Ele participou das construções da primeira pista de motocross do Brasil, no Parque Barigui. Também é um colaborador técnico e construtor braçal nessa época, que a pista foi feita inchada. A curiosidade é que, naquele momento, eles foram pioneiros. E onde, depois dessa iniciativa, transformou-se na federação, atual Federação Paranaense de Motociclismo, em maio de 1971. A pista do Parolim, conversando com o Luiz, foi muito interessante, que era uma pista particular, e eles dependiam do proprietário deste espaço para que as provas fossem realizadas nesse local. E depois, ao longo de alguns anos, não foi possível a continuidade, onde eles buscaram outros locais para que fossem realizados. Na pista de motocross em Campo Largo, ele foi o coordenador geral desta prova, que aconteceu em 1983. A participação também e organização de eventos do primeiro Campeonato Paranaense de Motocross, ou seja, participou do primeiro Campeonato Brasileiro, depois do primeiro Campeonato Paranaense de Motocross, que foi realizado pelo Conselho Técnico de Motocross,
como coordenador geral nessa época. Da etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, em 74, também foi coordenador geral. Depois, os outros campeonatos e dos levantamentos e planilhamentos e diversas provas em enduros regularidades para o Trail Clube Curitiba nas décadas de 80 e 90. E algumas citações que nós colocamos de vários enduros, e são muitas, porque o Luiz, ao longo dos anos que ele participou, não só como colaborador, coordenador e idealizador dessas provas, também o tempo começou, nesse tempo as coisas começaram a evoluírem. O modelo de motocicletas para a época era o modelo de pistas era um modelo, e ao longo dos anos, com o desenvolvimento e quase um profissionalismo, que eu acho que em 1980 passou a ser profissional, é isso? Na década de 80 virou um esporte profissional. Até então, não se tinha esse patrocínio, não se tinha uma profissionalidade dentro dessa modalidade. E a partir dali, começaram a se profissionalizar esses eventos e essas provas. Então, em todas as etapas que ocorreram no estado do Paraná, Brasil, o Luiz teve uma participação direta, ou como coordenador, ou como juiz de prova, e até mesmo, em alguns momentos, como participante, que ele participou nesta época. Depois o Luiz, ele se destacou muito, e saindo um pouco da moto velocidade, ele entrou na idealização e na participação direta do modelo off-road. Ele escreveu um livro, que é o Jeep 4x4. Algumas pessoas que fizeram, principalmente o Marco Antônio Di Benedetto, que foi uma pessoa que inspirou o Luiz, que o Luiz foi navegador dele nesta prova. Ele faz o prefácio do livro, e onde esse livro, ele é um livro técnico, porém muito curioso, no sentido de que ele auxilia as pessoas que desenvolvem essa atividade automobilística de aventura, que são o Jeep 4x4, as rurais e outros veículos que são colocados fora de estrada, que é aquela modalidade de aventureiros. E quando o Luiz teve a inspiração pelo conhecimento mecânico, que ele, por ser engenheiro mecânico e elétrico, entende muito, ele resolveu fazer esse livro, já isso com muito tempo de estrada, pode-se dizer, ao longo dos anos se desenvolveu, e muitas técnicas foram desenvolvidas pelo dia a dia na estrada e fazendo essas aventuras. Ele escreveu o livro. E o livro, além dele trazer toda a técnica que ele fala do off-road, de mecânica, ele traz algumas instruções muito importantes. Ele cita aqui o livro, em caso de queimaduras, que os participantes estejam participando de uma viagem, uma aventura, ele fala sobre como os cuidados com as queimaduras. Ele ilustra várias fases de como fazer esses primeiros socorros de diversas áreas. Ele fala sobre alimentação. O livro, ele traz essas informações de quando nós estamos viajando, por que fazer a parada técnica, fazer uma breve caminhada de 15 minutos, que tipo de alimentação que você deve, como que você deve se alimentar durante uma viagem, seja ela de aventura ou seja ela até mesmo de turismo. Traz curiosidades na área de rodovias e viagens que são feitas no exterior. Uma curiosidade importante também, que quando ele fala, e muita gente conhece, da forma corrupta que policiais agem no Paraguai, muitas vezes em outros países, e que o Chile é diferente. O Chile e os policiais, eles têm uma postura muito ética durante a abordagem policial dos viajantes. Então, ele traz também nesse livro. É um livro muito, muito técnico, porém, com essas condições que a estrada traz para determinados tipos de aventura, e aqui ele destaca o 4x4,
porém algumas informações didáticas aqui são importantes para o dia a dia de quem quer fazer uma viagem, seja ela de turismo, passeio com a família. Muito curioso. Então ele fez um livro com quase 500 páginas, onde ele conta as aventuras e auxilia principalmente os aventureiros para essa modalidade off-road. Não poderia deixar de trazer o nome do Luiz a esta casa para essa homenagem. É um título de vulto emérito. A história do Luiz se confunde muito com essa forma de desbravar um esporte, uma modalidade que na época a dificuldade de se criar uma possibilidade depois desse evento, depois dessa modalidade se transformar em modalidade profissional, também contou com o Luiz e outras pessoas que são citadas no livro, e conversando com o Luiz, ele comentando algumas aventuras que fizeram com a família. Ele conta de uma aventura que por um acaso, o cunhado, que é médico, precisava do atendimento médico e viajando no deserto do Atacama, tiveram que fazer essa viagem muito longa, ele médico, a filha médica, e ele se autodiagnosticou e estava entrando já num estado de coma quando foi buscar recurso na cidade. E outras aventuras que o Luiz coloca no livro. Mas o importante, e hoje foi até importante o vereador Hélio ter aprovado no primeiro turno esse projeto de nomes de ruas com biografias, porque conta-se a história de Curitiba. Como que Curitiba, ao longo dos anos, se desenvolveu e foi criada, as pessoas que participaram com o seu desenvolvimento, e o vulto emérito, e essa homenagem que a gente faz ao curitibano Luiz Felipe Munhoz Campelo, também vai ao encontro deste fortalecimento para o desenvolvimento, ou seja ele do esporte, ou seja ele de uma atividade que se destaca a Curitiba. Eles também levaram o nome de Curitiba, o nome de Paraná, onde foram. Pelo fato de idealizarem eventos dentro de Curitiba, e muitas vezes o raid era voltado dentro de um calendário oficial, que são os aniversários do município, também eram idealizados na forma de promover o município, através do esporte, através da divulgação, seja ela, e também atraindo o turismo para cá, porque lá, quando ocorrem esses eventos, também o turismo acaba sendo fomentado na nossa cidade, também, paralelamente ao esporte, se desenvolve o turismo. Vereadora Noêmia pediu uma parte. Só quero parabenizar o vereador, Vossa Excelência traz um nome importante à nossa cidade. Esse título é um título grandioso da cidade, eu tenho certeza, eu não conhecia o senhor Luiz, mas conheço o seu bom gosto em indicação. Tem indicado pessoas assim que têm feito a diferença na nossa cidade, contribuído muito para que essa cidade seja melhor a cada dia. Parabéns, vereador. Com certeza o PMDB de Guerra vai votar com você. Obrigado, vereadora. O Luiz foi uma grata surpresa, uma amizade, que foi me apresentá-la pelo Valdemar Suti Afonso, ele que é técnico do Tribunal de Contas, também pratica o motociclismo, principalmente o motociclismo agora me fugiu, o off-road também, o motociclismo, que são as trilhas que são feitas através de motocicletas especiais que saem fora da estrada. O Valdemar tem sido também voluntário e colaborador nos eventos, juntamente com o Jeep Clube do Paraná. O Luiz tem essa história com Curitiba, e quando nós anexamos o currículo para que as comissões pudessem observar, e a relatora deste projeto na Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi a vereadora Cátia Dietrich, agradeço o seu parecer, vereadora. Também com o parecer do vereador Giovanni Fernandes. 3 minutos, vereador. Com o Giovanni Fernandes na Comissão de Educação. Também tiveram os votos favoráveis do vereador professor Euler, professor Silberto, vereador Marcos Vieira, vereador
Mestre Pop. Na Comissão de Legislação teve voto favorável do vereador Dr. Volmir, presidente, vereador Colpani, vereador Cristiano Santos, vereador Felipe Braga, vereadora Julieta, vereador Mauro Bobato, vereadora Noêmia e vereador Osias. De forma unânime, a comissão também aprovou. Então, nesse primeiro momento, eu faço a apresentação do currículo do Luiz. Nós faremos, na sequência, se aprovado, uma homenagem a ele numa data oportuna, mas nesse momento passa a palavra ao vereador Tito Zeglin. Só para comungar, Uma parte, por favor, também. Só para comungar com Vossa Excelência, dizer que a obra do homenageado a gente já mais ou menos conhecia, só que eu não sabia que era esse cidadão que estava totalmente à frente, né, empenhado para que as coisas saíssem bem. Quanto ao livro, não vou comprar, porque Vossa Excelência já me contou toda a história, então fique com o livro e assim. Mas vamos votar, porque o título de vulto emérito é a maior honraria que Curitiba pode ofertar para um cidadão que nasceu aqui na nossa cidade. Então, é o reconhecimento. Eu não me canso de falar que quando você homenageia alguém, você está reconhecendo o trabalho, a dedicação, o zelo por aquela pessoa. E o que ela fez pela nossa cidade. Por isso, pode ter certeza que a votação vai ser unânime. Não estou prevendo nada, mas da nossa parte, nós vamos votar favoravelmente. Fico grato, vereador, pelas palavras. Muito obrigado pela parte. Vereador professor Euler, pediu uma parte? Professor Euler, pediu uma parte. O Valdemar estava lembrando que a primeira prova de motocross do Brasil foi realizada aqui em Curitiba, né? Então, que seria importante também, de alguma forma, a gente dar esse reconhecimento para que as pessoas saibam e divulguem, né, que Curitiba teve o primeiro evento de motocross nacional. Perfeito, vereador. É importante, o vereador Tito coloca muito bem, homenagearmos os curitibanos e as pessoas que contribuem com a nossa cidade, seja ele em qualquer atividade. O currículo profissional do Luiz é uma história muito bacana também, que quando a Volvo se instalou em Curitiba, ele foi engenheiro responsável pela área de mecânica da Volvo. Depois foi empreendedor e criou aquele modelo de cinta de prender bagagens, e ao longo dos anos ele tecia, junto com a família, ele desenvolveu uma empresa, onde era feita a trama com nylon, e depois entraram os chineses e acabaram ocupando o espaço, e até obrigando o Luiz não ser competitivo, porque os preços ficaram inviáveis, fazendo com que ele declinasse e vendesse a sua empresa. Mas também foi empreendedor, inventor desse produto. E na atividade off-road, o Luiz, ele como consultor, como uma pessoa experiente que viveu e vive essas aventuras, ele pôde contribuir com muitas pessoas que acabaram se apaixonando por essa modalidade de esporte automobilístico. É uma modalidade que pouco se pratica no Brasil, mas são de pessoas que buscam aventura, que buscam viver também uma experiência diferente, né? De risco, até muitas vezes, né? Então, aqui eu peço aos colegas vereadores o voto favorável à nossa indicação do senhor Luiz Felipe Punhoz Campelo, este que tem uma história muito bonita e contribui muito pelo desenvolvimento do esporte e automobilismo, tanto no motociclismo, como na modalidade off-road 4x4, como é chamado esta modalidade que é praticada. Agradeço aos vereadores, obrigado pela sua presença, Luiz, aqui, Valdemar, vocês estarem participando conosco hoje, e peço aos colegas o voto favorável ao nosso homenageado. Obrigado a todos. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores, por favor, votando.
Encerrada a votação. Vamos ao resultado. 26 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, aprovado o projeto.